Fala pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem. Seguinte, hoje vim dividir com vocês uma reflexão que é a seguinte: por que que eu odeio trabalhar? Por que que trabalhar é ruim, né? Para começar, eu quero questionar o porquê que a gente trabalha, né? A gente trabalha por quê? Porque a gente precisa de dinheiro, né? Isso é óbvio. Todo mundo trabalha porque precisa de dinheiro, mas eu quero dividir com vocês até quanto o dinheiro paga a nossa vida, porque a nossa vida é uma só. E ela corre o quê? Corre alguns anos apenas. 70 anos, 80, se a gente for bem otimista, né? E o que passar disso é só sofrimento, né? Porque o corpo da gente já não é mais o mesmo, a vida da gente já não é mais a mesma, a gente já não tem a mesma energia, enfim. E por que que trabalhar muitas vezes consome boa parte do nosso tempo, né, da nossa energia, da nossa saúde, que é basicamente uma troca que a gente faz entre o nosso tempo, o tempo que a gente tem de vida, para em troca a gente conseguir dinheiro para ter coisas, viagens, uma vida melhor no geral. O problema é que nem sempre, ou quase sempre, o trabalho dá isso pra gente, né? Muitas vezes a gente só trabalha para pagar as contas, principalmente aqui no Brasil. É assim que funciona. E aí eu pergunto, será que vale a pena a gente dar a vida por uma empresa que muitas vezes não vai estar nem aí se a gente tiver algum problema, se a gente ficar doente, se a gente precisar de algum auxílio, de alguma coisa no geral? A resposta é não, não vale a pena. Eu sei que muitas vezes a gente precisa, claro, tem muito da nossa parte ter dedicação, buscar estudar, se aperfeiçoar, sabe, ter uma ambição de crescer na vida. Eu acho que pra gente, como ser humano, é perfeitamente normal e perfeitamente compreensível e é necessário também a gente ter uma ambição pra gente poder crescer, evoluir, sabe? Ter uma vida melhor, ganhar mais, sabe? Mas muitas pessoas às vezes não têm oportunidade nem de começar, principalmente aqui no nosso Brasil. Nem todo mundo tem direito a pagar um colégio particular para começar a estudar bem desde cedo, pagar uma boa faculdade, poder ter acesso a conhecimento, equipamentos melhores para poder desenvolver o seu próprio negócio, que é um melhor modelo de trabalho que existe hoje. E outra coisa também que eu queria dividir com vocês, que esses dias eu acabei indo consultar, né, fui no médico, enfim, e ele me falou algo que eu fiquei extremamente chocado, né, que é sobre as doenças que vêm do nosso emocional, do nosso psicológico. O que ele me deixou chocado foi que muitas pessoas, inclusive pessoas que eu acabei passando na vida, né, que acabaram desenvolvendo doenças gravíssimas, né? Não é qualquer doencinha, não, são doenças extremamente graves por conta do emocional, por conta da cabeça. Aquilo me deixou muito chocado porque eu conheci quando eu estudava, né, ainda na escola há muito tempo, uma menina que por conta de um trauma emocional, né, acabou adquirindo uma doença grave, no caso o diabetes tipo 2, né, que é uma doença que não tem cura, uma doença que você não pode fazer nada além de se tratar. E também, né, devido ao meu trabalho, né, vendendo, né, as lanternas, conhecendo pessoas, acabei conhecendo uma menina, né, meio recentemente, que ela também, devido a um trauma emocional muito forte, trauma sofrido no trabalho, inclusive, ela acabou adquirindo um câncer de pulmão muito grave. Ela já tá com o estágio bem avançado, né? Inclusive, quando ela foi me contar a história dela lá, porque eu sempre converso com o pessoal, né? Assim que eu termino uma venda. E ela já tá num estágio bem avançado, ela depende de oxigênio, de um monte de remédios, assim, para conseguir ficar viva, né? E não só hoje ela não recebe nenhum auxílio, digo, do governo, muito menos de uma empresa, né? Ela tem que se virar com o que ela tem, né? A família dela também não tem muitos recursos, né? Então, uma das reflexões que essa pessoa acabou me deixando, né, que me inspirou a vir aqui e tá passando isso aqui para vocês também é até que ponto vale a pena a gente dar a vida nossa por uma coisa que muitas vezes não vai reconhecer o que a gente faz e não tá nem aí pro que acontece pra gente.
Porque a primeira coisa que aconteceu com essa menina, assim que ela descobriu essa doença, que já está no estágio bem avançado, ela já está praticamente terminal, né, ou seja, com pouco tempo de vida, ela foi mandada embora da empresa pelo patrão. Simples assim. Tudo bem, a empresa não tem obrigação nenhuma de se importar com os seus problemas, de saber da sua vida pessoal. Sim, a empresa não tem obrigação nenhuma. Mas aqui não entra só uma questão de trabalho, uma questão de empresa, uma questão de ativos e passivos. Entra toda uma questão ética, uma questão que define a gente como ser humano, que se chama empatia. E é o que eu vejo em muitos desses patrões aí que são elitistas atrasados, como eu já comentei nos vídeos anteriores, né? Que só querem saber disso daqui, ó, do lucro, e muitas vezes acabam olhando para as pessoas como se elas fossem meros ativos, meros passivos, né? E para você perceber isso, você não precisa nem ser nenhum psicólogo, nem nada assim, nenhum especialista, para entender como é que funciona a cabeça dessas pessoas, né, que tem esse tipo de atitude. Eu que trabalhei em escritório por muito tempo até agora, né? Você que trabalhou em escritório também, você sabe muito bem que é rotineiro pessoas chorarem em cima da mesa, na frente do computador, do teclado, pessoas se lamentarem por estarem com a saúde mental já crítica devido às cobranças de produtividade infinita que essas pessoas querem que a gente trabalhe até a exaustão para ganhar um salário que no fim do mês mal paga as nossas contas, né? Isso aí era rotineiro, gente. Tipo, eu acho que até hoje eu só vi um único trabalho em que eu não vi ninguém chorando, que era um trabalho de escritório. Foi o meu primeiro trabalho. O primeiro trabalho que eu tive de carteira assinada assim na vida, né? Foi o único trabalho em que eu olhei e não vi ninguém infeliz, insatisfeito. Claro que em todo lugar vai ter pessoas insatisfeitas, seja por salário, por qualquer outra coisa. Mas é o único lugar que eu não vi ninguém com a saúde mental defasada, correndo o risco de adoecer, de pegar doenças graves, doenças que muitas vezes podem não ter cura e que podem levar a vida da pessoa. Só teve um trabalho de escritório que eu vi até hoje que isso não aconteceu. O restante, todos, sem exceção, alguém chorou sobre a mesa, alguém teve que até ir para o hospital, inclusive comigo mesmo isso já aconteceu, sei muito bem do que eu estou falando, em que as pessoas são tratadas literalmente como meras máquinas vivas, né? Acho que as pessoas são máquinas que não têm sentimentos, que não têm vida, que não têm família, que não têm nada e que só estão ali para produzir que nem um burro de carga. É assim que muitos patrões enxergam as pessoas, né? Hoje em dia. Claro que eu entendo o lado deles também de ter que pensar no lucro. Eu também entendo, né? Eu também tenho meu negócio. Óbvio, eu penso no lucro, eu não faço nada não pensando em poder ganhar dinheiro. Mas aí que tá as coisas, né? Onde é que fica a empatia, né? Numa situação dessa. E conversando com ela, assim, né? Com essa menina que teve o câncer, né? Isso me fez pensar o quanto que a gente reclama muitas vezes da nossa vida sem ter um problema real, né? Que nem no caso dela, ela tem um baita de um problema, cara, que não tem cura, que não tem solução praticamente nenhuma, além dela tomar medicamentos que só aliviam a dor dela, sabe, né? E mesmo assim, ela escolhe não reclamar, sabe? Não se queixar da vida ou pelo que ocorreu, né? Sabe, não ficar aguardando mágoa até mesmo desse patrão que acabou despedindo ela depois disso, né? Então, é aí uma reflexão que eu deixo, né? Ela acabou perdendo sua saúde, né? Devido a trabalho, e o trabalho não vai recompensá-la por nada, né? Um dia talvez ela possa acabar indo, né? Eu possa acabar indo, você também. E tipo, esse trabalho vai continuar aqui com outra pessoa lá, com qualquer outro ser humano lá, pagando a mesma coisa, enfim. Mas a nossa vida ela não volta, o relógio ele não volta. Então fica a reflexão que muitas vezes a gente não vale a pena a gente estar fazendo o que a gente está fazendo por dinheiro, ainda mais trabalhando para os outros, porque trabalhar para os outros é certeza que você quase nunca vai ser reconhecido. Em 95% dos casos você não vai ser reconhecido, né? Entende? Então é isso aí, né, gente? Enquanto muitas vezes a gente, né, digo, muitos patrões aí que não tem problema nenhum, né, estão levando uma vida sossegada. Lá naquela cidade lá, ó, lá onde é que tem várias empresas, nesse mesmo momento pode ter alguém sofrendo,
alguém problema, alguém passando, chorando sobre a mesa agora. Pode ser que seja só um choro, é só frescura da cabeça, como já vi certos empresários falando aí que burnout é só loucura da cabeça das pessoas. Não é não, cara. Muitas vezes uma dessas pessoas que tá lá naquela cidade lá, ó, pode acabar desenvolvendo uma doença grave e uma doença que pode muitas vezes acabar com a vida dela. E a vida não volta pra trás. Tipo, ela nunca vai conseguir, essa menina que eu conheci, restabelecer a saúde dela dentro do que a medicina consegue hoje. Ela não tem possibilidades mais. Mesmo a medicina hoje tendo evoluído tanto como evoluiu. Então, pessoal, fica a reflexão ali, né? Inclusive, eu quando trabalhei, hoje eu trabalho mais remoto, né? Também trabalho algumas vezes como CLT, né? Subordinado. Mas eu digo que o trabalho ele é necessário para o nosso bem-estar, para a gente poder adquirir uma vida melhor. Portanto, pense muito bem se o trabalho, que é uma ferramenta, uma mera engrenagem, um motor, que é para dar combustível para a sua vida, se ele está realmente fazendo isso. Se as promessas que ele está prometendo, ele vai cumprir, se ele vai fazer você ter uma vida melhor. Porque o trabalho é isso, ele é um mero motor, o trabalho não é a melhor parte da nossa vida. Quem fala isso é idiota, sabe? Quem fala que ama trabalho, né, é porque é mentira, porque ninguém gosta de trabalhar. A verdade é essa. Ninguém gosta de trabalhar, tudo bem que tem atividades que a gente adora fazer, eu também adoro fazer, mas a gente trabalha por quê? Porque o trabalho, ele é um motor para a gente ter uma vida melhor. Então, se o trabalho não está dando uma vida melhor para a gente tem que pensar se a gente deve mesmo ficar perto desse local. Porque esse local, além de ele não dar o que a gente precisa para viver, ele ainda pode dar o que a gente não precisa para viver, que é uma doença grave, uma doença séria, uma coisa que pode realmente frear a nossa vida, interromper a nossa vida. Então é isso aí, né, gente? Ninguém gosta de trabalhar, né? Eu também não gosto de trabalhar, eu trabalho porque é necessário. Claro que eu gosto das atividades que eu faço, mas o trabalho para mim é isso. O trabalho é um combustível para mim ter uma vida melhor. Porque a vida mesmo é o que eu estou vivendo agora, nesse local aqui, perto dessas árvores, ou sentando aqui tomando um chimarrão com a minha família, com os meus amigos, entendeu? Isso que é a vida, entendeu? A vida não é lá, naquele escritório lá, fazendo aquelas atividades lá. A vida é você convidar sua namorada, sua esposa, seu pai, sua mãe. Convida eles, cara. Vai tomar um chimarrão num parque, vai jogar um videogame, vai jogar um futebol, qualquer coisa. Vai fazer uma viagem que vocês vão se dar muito bem, uma viagem que vocês vão gostar, que vocês vão ter boas lembranças, para quando vocês não estiverem mais aqui, né? Vocês terem algo para se lembrar, né? Porque tudo vai passando, né? O tempo vai passando. Isso é a verdadeira vida. O trabalho, ele não é vida. O trabalho é um mero combustível que a gente precisa para ter uma vida melhor. Trabalho não é a nossa vida. A nossa vida é isso aqui. Isso aqui é a nossa vida real. Então, pessoal, é isso que eu queria dividir com vocês hoje, né? Foi o que essa menina muito especial que eu conheci, né? Mantenho contato com ela, inclusive estou passando muito mais tempo com ela ali, né? Ajudando ela no que eu posso por conta disso, né? Porque ela tem me ensinado muito, né? E foi ela com certeza que me inspirou a estar vindo aqui falar para vocês, né? Que realmente a nossa vida ela foi feita para ser vivida, não para ser sofrida e não para morrer trabalhando que nem um burro de carga para aqueles elitistas atrasados ali muitas vezes. A nossa vida foi feita para a gente produzir, para a gente aprender, se desenvolver, mas acima de tudo para a gente viver, porque a nossa vida é uma só e o relógio não volta para trás. Nunca, ele só anda para frente, nunca para trás. E ninguém jamais vai devolver o que a gente tem hoje no presente. Amanhã a gente já não pode não ter mais a nossa saúde, pode não ter mais as coisas que a gente tanto